Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula de Geografia para os sétimos anos aí do ensino fundamental, dos anos finais. Lembrando, eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia aqui do Centro de Mídias, que vocês já estão acostumados aí a ter essas aulas aí de Geografia. Vamos ao tema da aula? Põe aí na tela, Rodrigão. Complexos regionais e as regiões brasileiras. É a sequência aí da aula anterior, né? Mas dando base aí e ênfase maior nos complexos regionais, né? A gente viu lá as alterações territoriais do Brasil na aula anterior, né? Faz parte da mesma habilidade, né? Para quem não lembra a habilidade, tá aí na tela para vocês. A habilidade que nós vamos ter hoje é a habilidade do sétimo ano, a habilidade 15, analisar as divisões regionais do IBGE e outras propostas de regionalização, tais como os complexos regionais ou regiões geoeconômicas, e descrever as características culturais, econômicas, naturais, políticas e sociais de cada região brasileira. O objetivo dessa aula é que haja aí o compreendimento dos estudos dos complexos regionais e o processo de formação das regiões brasileiras. E aí nós vamos começar, né, vendo aí um mapa, né, formulado aí pelo IBGE, um mapa de 2010, aí do último censo, mas mostrando aí, né, o formato com os respectivos estados em cada região, né? Então nós temos lá em verde a região norte, nós temos em marrom a região nordeste, em amarelo a região sudeste, em roxo a região sul e o centro-oeste aí na cor rosa. Então são o que nós chamamos aí, o IBGE identifica hoje como mesorregiões aí e micro-regiões geográficas aí. Então nosso país aí dividido aí pelas 5 regiões com seus respectivos estados aí depois, né? Vocês podem estar estudando esse mapa que é bastante interessante. Vamos ver aí, propostas de regionalização do Brasil. Então lá na tela, né, o conceito aí de região é polissêmico, né? E por esta razão torna-se necessário classificar a respeito do que entendemos por região e regionalização. O conceito de região é um dos mais importantes da geografia e foi desenvolvido como uma forma de entender o espaço geográfico a partir de sua fragmentação em particularidades detentoras de características relativamente homogêneas e ou identificáveis, das regiões naturais, passando pelas regiões homogêneas e depois pelas regiões funcionais. O desenho de regionalizações foi tido como uma forma de compreender, ordenar e planejar o território. Então, né, bem antes, né, desse processo aí, né, do IBGE, nós vimos lá na aula anterior que já tinham lá, né, a divisão de regiões, mas o principal intuito, a principal característica da divisão dessas regiões, né, era pela agricultura, né, as produções culturais, né, dos alimentos que eram produzidos aí nas regiões. Então o intuito desse mapa regional que foi feito aí logo no início do século XX era para o Ministério da Agricultura. Depois, com o passar do tempo, né, foi se colocando, né, outras características, né, para dar, né, uma melhor ênfase, né, nas regiões, né, principalmente aí quando a gente fala em aspectos físicos, né, quando fala aspectos físicos a gente fala de clima, vegetação, do relevo, né, aspectos também culturais, tem muita influência, né, o aspecto cultural, e aí formando aí as regiões do Brasil, né, e vocês viram aí anteriormente as várias regiões, né, e as várias classificações. Depois surgem novos estados, né, aqueles territórios que foram agregados ao território brasileiro se transformam também em estados, né, principalmente a partir aí da Constituição de 1988. Então aí nós temos aí, né, 27 estados federativos distribuídos aí em 5 regiões brasileiras aí por essas características. Na próxima tela, né, nós vamos falar aí sobre, né, um dos que fizeram aí uma divisão aí um pouco diferente do que nós estamos habituados a ver, né? Que é aí o do Pedro Pinchas, né? Ele é conhecido aí. Então, o Geiger, né, baseia sua proposta na formação histórica do país, retratando 3 complexos regionais que se articulariam por meio da economia industrial da região Centro-Sul,
Seu foco é no processo histórico de formação do território brasileiro e na integração nacional a partir da industrialização, buscando, ao mesmo tempo, as inter-relações regionais que se dão a partir da articulação do país ao seu centro econômico e o foco nas características históricas e naturais que caracterizam estas regiões. Então, Pedro Pinchas aí ele analisou, principalmente nessa questão do desenvolvimento industrial, de estados que têm aí relações econômicas parecidas e relações históricas. A gente sabe que no decorrer dos anos, desde a colonização até os dias de hoje, logicamente transformando aí com a tecnologia, nós formamos aí o que é falado de ilhas econômicas. Então o Brasil, até um certo período, ele tinha lá ilhas econômicas, ou seja, regiões aí que tinham suas características econômicas. E aproveitando-se disso, se faz essa articulação aí da divisão territorial feita aí por Pedro Pinchas. E aí eu trago para vocês aí a divisão feita, regional de Pedro Pinchas Kiger. Então a proposta de divisão do Brasil em complexos regionais ou regiões geoeconômicas aí, isso no final da década de 1960. Então vejam que nessa divisão do Pedro Pinchas não há o respeito das fronteiras dos estados. Estão lá vendo lá, por exemplo, Mato Grosso lá, tendo a cor verde e a cor azul. Ou seja, nesse estado e outros estados, ele tem lá a região amazônica e a região centro-sul. Então a região verde, que aparece lá da divisão de Pedro Pinchas, é a região amazônica. A parte lá que está em amarelo, principalmente lá na região nordestina, está lá como região nordeste. E aí nós temos a região centro-sul, que é a região azul. E nas características econômicas de cada região, ela tem as suas características particulares. Então quando a gente vê lá a região norte em verde, a principal característica econômica que se tem lá é a extração, principalmente a extração vegetal, com as madeireiras lá, extraindo as madeiras das grandes árvores que nós temos da região amazônica. Na parte amarela, que pega boa parte dos estados nordestinos, nós vamos ter lá complexos econômicos, principalmente aí de criação agrícola de subsistência e criação de animais aí, de médio e pequeno porte. Já na região azul, ela é mais diversificada. Ela pega aí uma parte da região centro-oeste, uma parte da região sudeste, e o total aí da região sul. E lá você tem lá um desenvolvimento industrial, principalmente na região sudeste, a agropecuária no centro-oeste, no sul e também no sudeste. E aí seria aí uma região que considerada aí a região mais rica do Brasil. Então, já na década de 1960, já se tinha essa ideia de que essa região aí, caracterizada como região centro-sul, é a região no foco mais rico economicamente e mais variado, que vai da industrialização e vai também da agropecuária. Então é interessante retratar isso, e a visão de Pedro Pinchas nessa relação aí, dividindo, tendo essa proposta de divisão do Brasil como uma proposta de um complexo regional, que é um complexo até geoeconômico, tendo aí a finalidade de demonstrar características econômicas de cada região. E vejo que são características bem diferentes de cada região, aí, dando uma atenção para a região em azul, que é considerada aí, economicamente a região mais rica do país. E até hoje isso permanece, tá certo? Agora, uma outra regionalização que foi feita, uma outra divisão também regional geoeconômica, foi proposta aí por Milton Santos e por Maria Laura Silveira, em 2001. Tá? Os autores propõem a divisão do país em 4 Brasis, levando em consideração aspectos socioeconômicos e principalmente o meio geográfico presente nessas regiões, com foco no entendimento da articulação do território brasileiro a partir da inserção da economia periférica no capitalismo globalizado, por meio da análise dos fluxos que ocorrem através da infraestrutura que dá suporte às redes de informação,
mercadorias, capitais e pessoas. Milton Santos e Maria Laura Silveira buscaram falar o território a partir de sua história, da história das técnicas. Então, o diferencial de Milton Santos e Maria Laura Silveira, no estudo feito aí pelas regiões geoeconômicas, em relação ao Pedro Pinchas, é a questão da globalização. Nós estamos falando de 2001, né? E aí nós temos uma ênfase aí da globalização. Então, o aspecto daí das redes geográficas, né, e principalmente aí dos fluxos de globalização, que é citado aí no texto, fluxo aí dos meios de transporte, dos meios de comunicação, o próprio fluxo de pessoas, fazem com que hajam características diferentes, né, dos estados e até das regiões dentro dos seus estados. Ela é bem parecida aí com a divisão do Pedro Pinchas, né, mas tem 4 regiões, enquanto que a do Pedro Pinchas tem 3 regiões. E é o que a gente vai ver na próxima tela. E aí tá lá, ó, tá lá o mapa com a divisão aí da parte verde, né, considerada a região amazônica, né? A parte laranja tá lá como a região nordeste, né? A parte amarela tá colocada aí como região centro-oeste. E aí em azul, né, e respeitando, né, diferentemente do Pedro Pinchas, as fronteiras dos estados, nós temos o que, né, Maria Laura Silveira e Milton Santos batizou de região concentrada, tá certo? Então é interessante retratar isso. Então aquela parte azul, que está no mapa lá que vocês estão vendo, é a região assim considerada mais rica, né? Ele fala assim, ó, espaço geográfico é produto e condição para a realização da vida social e contém elementos naturais, rios, planaltos, montanhas, etc. E artificiais, objetos criados pelo homem. É o que a gente estuda quando fala sobre o espaço geográfico. E nessa relação, nós temos a parte azul como sendo a parte de maior concentração econômica e globalizada no país. Por isso esse diferencial. Todas as regiões são importantes? Todas as regiões ela têm a sua importância dentro do país? Sim, isso é fato. Mas algumas regiões elas se sobrepõem principalmente nesse aspecto de globalização. Apesar do Brasil fazer parte, estar inserido na globalização, nem todo o país está inserido na globalização, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Eu não vou ler textos, né? Só vou apresentar aí algumas características de cada região do Brasil. Começamos aí pela região norte, né? Ela possui aí a menor concentração populacional, abriga aí a maior floresta do mundo, né? Que é a floresta amazônica, e possui também a maior biodiversidade do planeta, né? Tanto aí na fauna como na flora. E tem a maior bacia hidrográfica aí das Américas e o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas aí com seus afluentes aí, tá certo? Boa parte dessa população aí, né, que está concentrada aí nas margens dos rios, né, nós chamamos aí de comunidades ribeirinhas, né, e elas são habitadas aí por indígenas, caboclos, extrativistas, né, as comunidades negras, né, as quilombolas, remanescentes de quilombos, né, e de populações que vivem na cidade. Já podemos ir para a próxima, na região centro-oeste. Está lá a região centro-oeste, né, ela é a segunda maior do país em extensão territorial, né, a primeira é a região norte, como a gente viu anteriormente. Tem 2 estações bem definidas, é isso que eu gosto de falar nessa região aí, né? Estações aí seca, né, no inverno seco e no verão muito quente e chuvoso, tá certo? E além da vegetação aí que nós temos aí, principalmente a região mais alagada, né, a área úmida maior do planeta, que é o Pantanal, tem aí a vegetação que predomina o cerrado. Vamos lá para a próxima, que é a região centro-oeste. Já podemos passar para outra região nordeste. Pode passar aí, Rodrigão, é isso aí, ó. Ela é composta aí de 9 estados, né, conhecida aí como o berço do Brasil, que foi a primeira região do país, né, e tem as suas características físicas, sociais e econômicas, né, apresentando aí o sertão, a agreste e a zona da mata. Temos a região sudeste, na qual nós estamos, né, a região considerada aí a mais populosa e a mais rica do país, né, porque tem aí a base de diversas economias do nosso país, e finalizando a região sul, né, que é a região aí das matas das araucárias, né, tendo a base econômica agropecuária.
Certo, galerinha? Passamos rapidamente aí pelas regiões, depois vocês podem fazer um estudo mais aprofundado, né? O tempo, infelizmente, já acabou. Para quem a vinhetinha vai rodar, para quem continuar vai participar da interação, para quem não continuar, né? A próxima aula nós estaremos aí na próxima semana. Um forte abraço a todos e até a próxima.